Assim, eu não sou contrário, já manifestei essa posição aqui, eu não sou contrário à interpelação de autoridades em praça pública. Na minha opinião, é sim direito do cidadão criticar agentes políticos, especialmente aqueles com mandato, né, ou cargos estatais, em qualquer local público, ainda que esse não esteja no exercício das suas atribuições. E por quê? Porque os privilégios que beneficiam as autoridades públicas no Brasil, eles não cessam com a pausa nessas funções. Logo, esse ônus, né, que é o julgamento público, ele acompanha a autoridade pública. Nesse sentido, não vai agredir meu senso de justiça, por exemplo, ter políticos ou ministros do Supremo Tribunal Federal vaiados nas ruas, né? Geralmente, eles merecem cada decibel que sai aí das gargantas indignadas do povo pagador de impostos. Só que, claro que essa liberdade de expressão, ela deve ser exercida aí dentro dos limites da lei penal, né, que dispõe sobre os crimes contra a honra, e da legislação civil, no tocante aí aos danos morais. Só que, idealmente, a gente deve balizar a nossa conduta não apenas pela lei, né, mas também pelas normas sociais. É tipo uma etiqueta básica de convivência social, como você bem falou, e nesse sentido eu concordo contigo. Nesse caso, envolvendo o ministro Weintraub, as normas sociais elas foram rasgadas, né? É só esmiuçar os fatos e analisar a atuação política no caso. Então, em primeiro lugar, é uma ação premeditada, né? Envolvendo cartazes e até mesmo uma iguaria culinária. Em segundo lugar, claramente visando a autopromoção política desse coletivo, que não agregou absolutamente nada ao debate público, além de chavões e de lacração. E, finalmente, o terceiro ponto, ele explorou a vulnerabilidade natural de todo pai de família, né, de todo homem na presença da sua família. A gente não viu no primeiro vídeo, mas em todo momento a família estava cercada aí pelos manifestantes e pelos cartazes. Obviamente, isso é uma posição de hostilidade. E aí, quando o ministro, de forma muito altiva e corajosa, oferece o contraditório, portanto, toma a palavra, né, e expõe o ataque à sua família com os filhos em prantos, os manifestantes são confrontados com a sua flagrante covardia e entram em modo histérico. E aí emerge aquele autoritarismo latente que a gente sempre denuncia aqui, que está em quase todo esquerdista. Eles vão gritar e xingar o ministro até expulsá-lo de um local público. E, ironicamente, adivinha qual o xingamento? Fascista, né? Aquela ideologia política que não tolera a divergência, né, que se impõe pela força e que diminui o protagonismo do indivíduo. Agora, por que esse comportamento antidemocrático? Porque o ministro soube provocar a plateia. A esquerda é a Disneylândia da contradição e dificilmente vai resistir ao debate. Bastou o ministro afirmar que era um pagador de impostos honesto, que nunca se viu envolvido em corrupção, que a indignação seletiva desses manifestantes ficou patente, ficou clara, porque esse mesmo coletivo, você pode apostar, né, certamente estaria fazendo festa para um ministro da Educação do Lula como um Fernando Haddad da vida, que tem mais de 30 processos nas costas por improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Então essa é a realidade dos fatos. Vamos lá, Silvio. Olha só, a minha linha de raciocínio é mais ou menos parecida com a argumentação que o Caio fez aqui. Eu só queria pontuar algumas coisas. Primeiro, que há um pano de fundo de uma guerra ideológica, evidentemente, nessa cena toda. Por quê? Porque o Abraham Weintraub é um representante daquela chamada ala ideológica do bolsonarismo. Então, ele estava ali diante, evidentemente, de militantes de esquerda. A ONG chama Engajamundo, salvo engano, o Vini citou agora há pouco, mas muito provavelmente havia outros representantes e ativistas de esquerda ali. Portanto, um confronto ideológico entre um representante dali do bolsonarismo legítimo, né? Bolsonarismo raiz, vamos chamar assim, com militantes de esquerda. Sobre os protestos, eu acho que é o seguinte, todo protesto é legítimo e faz parte da nossa democracia, desde que ele aconteça de acordo com alguns limites, inclusive limites de respeito. Uma coisa é erguer faixas na esplanada dos ministérios, megafone, protestar na frente do Ministério da Educação ou do Meio Ambiente, porque essa ONG também tem uma militância nessa área ambiental. A outra, e até em universidades, por que não? Desde que não prejudique quem está lá para estudar, né?
Agora, a outra coisa, e aí eu acho que aconteceu em Alter do Chão, onde ele passa férias com as crianças e a mulher, mas poderia ter acontecido na Avenida Paulista, poderia acontecer em Copacabana, é esse tipo de intrusão, e isso tudo é orquestrado, é visivelmente orquestrado. Esses cartazes não foram escritos com uma canetinha na mesa ali do lado, eles estavam prontos, tudo isso foi montado justamente numa tentativa, e aí eu concordo com o que o ministro diz, de humilhar e constranger, ainda que o que está escrito ali possa ser ou não defendido por aqueles manifestantes. Isso é legítimo. E como bem o Caio falou, mais uma prova de que tudo isso foi armado e fabricado, toda essa cena grotesca, é o fato de terminar com gritos de fascista e inclusive de Lula livre. O finalzinho do vídeo também exibe que há gritos de Lula livre, mostrando, portanto, mais uma vez, o modus operandi da esquerda. Agora, só para corroborar um pouco com o que você falou, o Edgar e o Caio também, eu também não sou favorável a esse tipo de protesto contra figuras públicas desse jeito aí. E eu me recordo, em fevereiro de 2015, eu defendi isso na época, que o então ministro Guido Mantega foi ao Albert Einstein visitar a mulher dele que fazia um tratamento contra o câncer. E lá ouviu gritos de safado e vai para o SUS. Eu também não concordo com esse tipo de protesto, Edgar. Tá certo, Posso só destacar uma frase, porque eu não tinha tentado para isso. Eu achei lapidar uma frase do ministro Weintraub, que o Vini mostrou no final de um dos vídeos. Ele tá batendo boca com o que parece ser uma liderança indígena. Ele fala o seguinte, abre aspas, o Brasil é minha casa também, não é porque você está com cocar que você é mais brasileiro que eu. Olha isso, não é porque você está com cocar que você é mais brasileiro que eu. Eu achei que, assim, de forma contundente, o ministro defendeu a nossa brasilidade, os nossos direitos políticos e a nossa liberdade de expressão, independentemente de etnia, de raça, de cor, de crédito, etc. Porque não existe nada mesmo, que torne um cidadão nacional mais ou menos brasileiro. E todos devem ser igualmente respeitados e realmente, assim, o uso de um adereço não dá legitimidade para um discurso se impor sobre o outro. Mais civilidade, né, Edgar? Faltou então, civilidade para esse pessoal aí que visivelmente estava tentando constranger o ministro. E agindo sobre um reflexo dessa polarização, dessa situação odienta que a gente vive entre os diferentes. Agora, eu poderia dar um testemunho aqui, pessoal, do contrário para vocês. Eu preferiria não seguir adiante, porque pode alimentar esse tipo de situação, mas eu acho que a gente tem que estar atento para o seguinte: o inverso também vem acontecendo com muita frequência, ou talvez com mais frequência, como a gente não estava acostumado. Quer dizer, posições diferentes, abordando pessoas que pensam e exprimem seus pensamentos segundo outros credos, outras observâncias da realidade política brasileira, e vem sofrendo um cerceamento também, e contundente, e mal educado, e truculento, da mesma forma. Quer dizer, eu acho que a gente também aqui, imprensa, e que tem a oportunidade de falar diariamente, tem também a incumbência de apaziguar os ânimos. Quer dizer, quando a gente olha com o calor desses fatos, mediante um viés, mediante uma maneira de olhar o mundo que vai mais para cá ou mais para lá, a gente está dando força. Cada um para o seu time, cada um para os seus iguais. Mas a gente está dando força. Eu abomino eu já pensei diferente, hein? Já pensei diferente. Um pouco na linha do que o Caio falou aqui, que, bom, uma pessoa pública tem o ônus também, tem que saber que vai passar por situações como essa, mas que fogem ao que é considerado razoável, né? O que é considerado tolerável dentro de uma convivência social, no mínimo aceitável, né? Aí quando entra criança, aí eu já também fico mais tocado ainda. A régua talvez seja o bom senso, né, Edgar? Talvez a régua seja o bom senso. E às vezes faltou o bom senso também do Weintraub, quando dias atrás compartilhou um vídeo de estudantes da Uni sendo agredidos por policiais, e compartilhando isso na conta oficial dele, até com falando assim, sem mais comentários, com uma música de fundo, quer dizer, contribuindo. O Weintraub, quer dizer, o ministro da Educação, né, postando um tipo de conteúdo desse no Twitter dele. É um ponto interessante o que o Vini traz. Colabora para esse ambiente, né? Porque ele joga uma fagulha ali num tanque de querosene a partir das atitudes que tem e como essa que o Vini trouxe.